Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro Caldas. A ideia do vídeo de agora é apresentar a continuação sobre gráficos da disciplina Métodos Quantitativos. Então eu vou aqui fazer a apresentação no PowerPoint da continuação do assunto que tratava sobre gráficos, ok? E nós paramos em histograma. Então vamos lá mostrar para vocês a questão do histograma. O histograma ele é um gráfico que representa frequências simples ou relativas em que os elementos são tabulados de forma pontual ou através do agrupamento de classes. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de histogramas, né, que já foram construídos. O histograma sempre vai considerar uma única variável. Ela vai se apresentar aqui embaixo, como vocês estão vendo no gráfico, é test scores. E você vai ver do lado esquerdo frequência, tá aqui com trema ainda. O que você percebe aqui que nesse histograma, essa variável ela foi classificada, agrupada em classes. Ou seja, valores menores do que 50 foram observados até 2 valores. Valores de 50, a partir de 50, fechado em 50 e aberto, intervalo aberto, ou seja, não inclui o 60, 5 observações. Incluindo 60 até próximo de 70, mas sem incluir o 70, nós temos 11 observações. E assim por diante, do 70 a 80 observações chegam a 19, do 80 até o 90 observações que chegam ao 39, formal frequência e assim por diante. Mesmo que você não se detalhe a saber exatamente qual é o valor, e isso pode aparecer no gráfico ou não, o importante é você perceber, ter uma visão de que a frequência maior foi entre 80 e 90. De 90 até próximo de 100, um pouco mais que 20, talvez esteja na casa de 22, e maior do que 100, 2 observações, maior ou igual a 100, a partir de 100. Então, quanto maior a barra, quanto maior for a barra, maior será a frequência, maior é a representatividade daquele valor, seja um valor pontual ou um valor intervalar na observação daquela variável. Aqui um outro histograma bem mais simples, de 0 a 10, uma quantidade X de valor. Aqui não dá para identificar se o 10 está incluso nessa primeira faixa ou nessa segunda. De 10 a 20, de 20 a 30, o intervalo onde tem maior frequência, de 30 a 40 e de 40 a 50. A gente vai ter mais exemplos de histogramas, como vocês podem perceber, pode ter essa linha de ajuste, que você vai ver no SPSS, ele pode ter a opção de construí-la, tá? Indicando questão da média, questão do desvio padrão, do número de observações, enfim. Aqui uma clássica observação no SPSS, até a cor do gráfico padrão, tal, onde você vai ver a minha, né, a média, o Standard Deviation, desvio padrão, e o N, número de observações. Aqui com uma variável categórica, vamos dizer assim, uma variável qualitativa nominal. Então, nesse caso, as variáveis qualitativas também podem ter sua frequência dos valores. E aqui foi o curso escolhido, ou seja, a primeira opção, sei lá, de um vestibular, foram contados, e aí o curso que teve maior quantidade de escolhas foi o curso de Direito, seguido de Psicologia, depois Administração, depois... Aliás, Administração e Sistemas estão muito parecidos, e o último é Computação. Aqui um exemplo de variável quantitativa, né, com notas de matemática. Eu não sei qual o valor máximo necessariamente, mas aqui está acima de 11,5. Então provavelmente é de 0 a 12, vamos colocar dessa forma.
ok? Onde o desvio padrão foi de 2,06 pontos, a média foi de 3,98, aproximadamente 4, e o número de observações foram 1.069 observações, ou seja, 1.069 alunos que tiraram essas notas, ok? Uma construção de um histograma, como exemplo, a gente tem aqui essa outra forma de indicar classe, fechado em 1, aberto em 3, fechado em 3, aberto em 5, fechado em 5, aberto em 7, fechado em 7 até 9, sem incluir o 9, e incluindo 9 até o intervalo que inclui o 9 e os números intervalares até chegar no 11, incluindo o 11. Você tem essas frequências de cada uma dessas observações, esse FI, que vão sendo valores para cada frequência, somam-se 30. Então, primeiro é 2, segundo é 8, 12, 5 e 30. 2, 8, 12, 5 e 30. Então, ó, 2, duas observações, ok? Aqui seria uma e aqui seria duas. Aqui seria 8 observações, esse 8 aqui indica mais para cá, né? Aqui seria 12, aqui seria 5 e aqui seria 3, ok? Então a gente observa que de 5 a 7 é a quantidade maior do intervalo. Perfeito? Esse é um histograma. Há uma variante de histograma que seria um gráfico de barras e o gráfico de colunas, e vocês vão encontrar isso no Excel bem facilmente, porque eles basicamente se parecem muito com histograma, mas podem ser usados não como histograma necessariamente, tá? Eles podem fazer uma contagem de frequência de valores, certo? Quantas vezes apareceu administração, quantas vezes apareceu biologia, quantas vezes apareceu direito, ou pode ser uma outra situação em que eu estou analisando totalizações de regiões, por exemplo. A região norte vendeu mais que a região sul. Isso não é exatamente uma frequência, mas é um diagrama, pode ser utilizado um diagrama de coluna ou um diagrama de barra. A diferença é que entre um e outro, basicamente é só a orientação do eixo, tá? Comparações variadas podem ser feitas com esse diagrama de colunas ou diagrama de barras. Aqui você tem 3 valores, onde você vê a totalização sobre a parte de treinamento de TI, que envolve aí 3 aspectos. Inicialmente, o aspecto em vermelho, o ILT, o maior valor observado, ou o maior valor de receita, por exemplo, pode ser isso também, tá? E que ele depois tende a ter uma representação mais reduzida, ou seja, passa a diminuir e os outros passam a aumentar. Uma tecnologia mais completa, e depois o e-learning, onde você vai perceber que o e-learning passa a ter um valor maior, tá? Quando eu falo de gráfico de barras, eu estou basicamente tendo a mesma análise, né, seja de contagem de valores, né, ou soma de valores, e aqui eu tenho, se for uma contagem de valores, ele serve como uma contagem de frequência também. Eu falo isso porque no Excel não necessariamente você vai fazer um histograma se você marcar a opção lá gráfico de barras ou gráfico de colunas, não necessariamente, mas que é um gráfico e você pode construir para outras finalidades, ok? Aqui um diagrama de barras intervalar, né, com aquela história de quando está assim, fechado tanto no 40 até o 50. E quando está lá embaixo, ó, fechado no 0, parte do 0 até próximo de 10, mas não inclui o 10. Aí aqui parte do 10 até o 20. Aqui você vê valores que podem ser frequência. Aqui, por exemplo, nós não temos necessariamente uma frequência simples. Nós pode ter uma frequência relativa ou uma média proporcional de alguma coisa, que é representado pelo gráfico de barras. Aqui, o Brasil está ganhando em alguma coisa. Deve ser não muito boa essa situação, ok? Para ganhar dos Estados Unidos. Bom,
Então, o próximo assunto seria grafo de polígono de frequência, que basicamente ele representa uma linha que vai somando as pontuações, digamos, médias do histograma, tá? Mas também pode ser analisado como um gráfico de linhas que a gente vai ver lá no Excel. Ele pode servir como uma evolução, um gráfico de evolução de análise, como se fosse uma série temporal. Então, muito bem. Então vamos pausar aqui, vamos executar o Excel. Ok? Bom, o Excel está executado. Ok? Eu vou pegar aqui já um arquivo pronto, só para a gente... Você depois pode dar uma pausa e verificar os dados. Então eu tenho aqui vários nomes. Esse arquivo a gente usou inclusive no último vídeo métodos, falando sobre a questão do grafo de ramifolhas. Ok? Ele tem todas aqueles valores que eu construí no último rol de idades, para trabalhar aí com 56 observações. Você está vendo aqui na linha 57, porque no Excel a primeira linha é a linha que vai referir ao nome das variáveis. Então você sempre desconta um. Se você começar a partir da primeira linha, porque você pode querer baixar essa planilha toda aqui e botar aqui um cabeçalho dentro do próprio Excel. Aí obviamente a primeira linha não vai representar a variável. Mas quando você já começa a primeira linha indicando o nome da variável, fica mais fácil até para você exportar depois para outros programas, ok? Então eu tenho essa listagem de programas. Então se eu fizer isso aqui, ó, pegar aqui o nome das pessoas e a respectiva idade. Se eu pedir simplesmente para inserir colunas e marcar a primeira coluna 2D, ele vai fazer isso, que é olhar para cada um dos valores e registrar a respectividade de cada um. E não é bem isso que eu quero. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma forma mais rápida e uma forma mais manual de fazer esse gráfico de barras, com o intuito de ser um histograma, ou fazer um histograma propriamente no Excel, tá? Então eu quero fazer aqui as faixas etárias. Então estou construindo aqui na célula E1, faixa etária, tá? E aqui eu quero fazer a frequência. Vou botar aqui só FI, tá? Posso selecionar o F, deixar em itálico e faço assim, ok? Então eu tenho aqui, deixar os dois em negrito, tenho aqui as faixas etárias. Então, até 20 anos, de 21 até 30 anos, de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, aqui 1, 2, 3, 4, e vou fazer a última classe, vou trabalhar só com 25, tá? Desculpa, com 5 classes. Então, de 51 em diante. O que eu faria para fazer essa contagem? Eu posso fazer, a partir do anterior, aliás, a partir daqui eu faço assim, cont se, selecionaria esse intervalo, que é o mesmo para todo mundo. Então eu seleciono o intervalo, vou voltar aqui para a célula, cont se é uma função, e pressiono a tecla F4. O que a tecla F4 vai fazer? Ele bota um cifrão antes do B e antes do 2, e um cifrão antes do outro B e antes do 57. E quando eu copiar isso para baixo, isso não vai mudar. Bom, a outra coisa é dizer o seguinte: olha, eu quero que isso, abre aspas, seja menor do que 20. Certo? E se tiver 20? Aí eu vi que nesse Excel não dá para botar o sinal de igual, porque ele não vai entender. Pelo menos, vou mostrar aqui para vocês. Ó.
menor igual a 20, fecha aspas, tecla Enter. Ele não vai entender. Se eu tirar o igual, ó, dá certo. Cadê? Espera aí, que tem uma... Não vamos me contrariar. Eu sei... Ah, não, realmente, tô ficando doido. Esse aqui realmente não tem. Então, vou fazer, eu queria fazer, na verdade, com 30. Vamos ver se dá certo com 30. Então, a mesma coisa desse aqui. Só vou mudar aqui. Tem 3. Mas vamos lá. Se eu botar o igual, que eu quero incluir o 30, aí vai dar problema. Tá vendo? É isso que eu tinha visto. Bom, então... eu vou tirar esse igual. Mas eu quero colocar esse 30, porque vai que tem o 30. Tem o 30. Então, eu teria que fazer duas coisas aqui, ó. É a única solução que eu encontrei. Mas, que eu estou pensando agora, na verdade. Mais igual a 30. Ok? Tiro só esse aqui igual. Pronto. Isso vai dar 4. Então, o que eu fiz, ó? Eu fiz a contagem para ele olhar para o menor que 30 e somar com a mesma contagem com o maior que 30. Só que, além disso, eu tenho que retirar o que está na célula anterior. Por quê? Porque quando tiver menor do que 20, até 20, é bom que eu me precavenha e não coloque o 20 nessa brincadeira, porque vai que aparece depois. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com 20, boto o sinal de igual. Então você está vendo que tem um trabalho imenso, né? Por exemplo, se esse Alberto passar de ser 20, ele conta aqui, certo? Ok? E contaria a mais aqui. Só que o que eu fiz? Eu tirei o 4 menos o que está aqui. Ou seja, ele soma o que for menor do que 30 com o que for igual a 30, mas ele subtrai o que está lá em cima. Então, o que eu vou fazer basicamente é essa contagem que está aqui. O que eu vou fazer é jogar aqui e fazer isso. Aqui eu vou botar agora menor ou igual a 40, menor do que 40, igual a 40, subtrai o F3 e também subtrai o que está aqui. Eu tenho que fazer essa brincadeira. Então, mesma coisa, dou um igual aqui. Agora, 50, aqui também 50, menos F4, menos F3, menos o F2. Veja que é muita dor de cabeça. Para fazer esse último, o que a gente faz? A gente copia, aí tira isso aqui, tira, e eu quero só maior do que 50. Que é de 51 em diante. Pronto, dá os 26. Se eu somar aqui, tem que dar 56 observações. E você vai ver aqui, na barra de status, você vai ver que tem 56. Então essa seria a maneira que você construiria a frequência em fórmula de Excel. Mas você agora que vai construir o gráfico. Então você selecionaria esses indicativos e inserir gráfico de coluna. Pronto. Aí você fez a contagem do gráfico. Bom, eu não preciso dessa informação, nem preciso desse FI, porque você não vai entender. Eu posso depois colocar um título que eu bem entender. Mas está vendo como é que ele fez? Bom, qual seria a outra forma? A outra forma seria assim. Eu boto 20, eu boto 10, 20, 30, 40 e 50. O resto eu não boto, eu não preciso botar de 51 em diante. O que é 20? Ele vai olhar para quando eu usar a função histograma, ele vai olhar até o 20 e soma. Ele vai criar aqui uma planilha a mais. Aí ele vai olhar até o 30, entre 20 e 30 e soma. E assim por diante. Até o 40 e soma, tirando do 31 até o 40, e aqui é até o 50.
O que não se encaixar nessas opções, ele vai botar um terceiro item. E a gente vai, se não me engano é mais, ou outros, uma coisa assim. Então vamos ver agora. Bom, como é que a gente faz isso fazendo histograma mesmo, e não gráfico de barras? Bom, para fazer um histograma mesmo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que primeiro ter certeza que lá em opções do Excel, lá em suplementos, tem essa opção ferramentas de análise, ok? E você clica em OK. E quando essa opção ferramenta de análise está, você vai ver lá em dados, análise de dados, aparece essa tela. E nessa tela você vai ver o histograma. E se essa tela não estiver aparecendo, se essa opção não estiver aparecendo, vou até tirar aqui para a gente mostrar para vocês. Suplementos do Excel, tá? E clique em ir. Aí você desmarcaria ferramentas de análise e clicaria em OK. Ela sumiria. Eu quero, então vai lá de novo, opções, suplementos do Excel, gerenciar os suplementos do Excel, sim. Marca de novo ferramenta de análise. Opa, não marquei. Opções, suplementos e marca esse danado e clique em OK. Ele vai aparecer. Aí você clica em análise de dados. Aí você marca aqui histograma, clique em OK, aparece essa tela, ok? Aparecer essa tela, você diz o intervalo de entrada, que é basicamente o que você quer selecionar, que são apenas os valores de idade, ok? Não precisa nem selecionar a idade aqui não. Bom, intervalo de bloco, ou seja, na verdade são as faixas, esses quatro aqui. Não marco rótulos, porque senão o primeiro ele vai indicar como rótulo. Esquece isso. Bom, eu vou querer uma nova planilha e vou querer o resultado do gráfico, tá? Aí eu vou clicar em OK. Bom, você está vendo o que ele fez? Histograma. Vou aumentar. Só que o que aconteceu? Ele botou 20, 30, 40 e 50. E na verdade, o que eu quero é até 20 anos. E ele muda já aqui. Aqui, de 20 a 30 anos, de 21, né? Deixa eu consertar de 21. De 31 a 40 anos. De 41 a 50 anos, de 51 em diante. Você está vendo os valores 1, 4, 6, 19, 26? Vamos ver aqui como é que estava lá em 1, 4, 6, 19, 26, a mesma coisa, tá? Então, você criou um histograma. Deixa eu ver qual foi a planilha que criou. Aqui criou na planilha 2. O histograma mesmo, e chama de histograma, inclusive. Ok? Bom, isso é a forma de fazer no Excel. Aí você pode, obviamente, botar ou destacar um valor e colocar uma cor que você quiser, certo? Enfim. Você pode deixar esse gráfico mais bonito, enfim. Efeitos 3D, ou não. Isso é como você bem entende, tá? Ah, não quer essa parte dessa palavra blocozinho? Bem fácil, né? Só tirar, pronto. Aparecer bloco não faz muito sentido. Essa palavra frequência, tendência ainda a botar o trema, tira o trema, pronto. Aí você tem aqui o histograma. Só que lembrando, quando você for levar isso para o Word, os gráficos não ficam com títulos, tá? Eles ficam com legenda, que fica fora do gráfico e é um indicativo para depois você fazer uma lista de ilustração, no caso do gráfico, ok? Bom, isso é como se faz no Excel. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Tá. Agora eu vou pegar essa
essa mesma base de dados, vou fazer pelo SPSS e vou fazer pelo, aproveitar que ainda estou ainda com o bonitão do Minitab, vou colocar também aqui. No SPSS eu posso fazer do Excel, lá em dados onde eu tenho, seleciono. Aliás, no Excel é melhor fazer assim, ó. Você parte aqui, não pega as variáveis, seleciona só dos valores em diante, tá? Tem uma dicasinha aqui da diferença no Excel, porque no Excel você não cola mesmo e não é interessante que você faça isso. Então você vai colar, pronto, só que ele não identifica as variáveis, chama de variável 1, variável 002, variável 003. Aí o que você sabe que no Excel tem duas guias. A primeira guia é mostrando o conjunto de dados, a segunda guia é a visualização de cada variável. E aí você bota o nome, ó, os nomes delas. Nome da primeira variável, nome. Segunda é idade. Terceira é renda. Pronto. Lembrando que quando você faz colando, ele já entende que a primeira variável é uma sequência, ou seja, texto. A segunda variável é numérico. E a renda também é numérica e pode ter duas casas decimais. Eu vou mudar aqui para a escala, só para ele entender que pode, são variáveis escalares, ou seja, quantitativas, enquanto que a primeira é variável qualitativa nominal. Ok? Posso botar um rótulo assim, nome do cliente, idade e renda mensal. Ok? Bom, e aí eu posso construir, né, o gráfico. Você vem aqui na opção gráfico, caixa de legadas, e você vai em histograma. Histograma no SPS é feito de forma automática. Então você seleciona aqui idade, traz a variável para cá. Você pode ou não querer exibir aquela curva de ajuste, que é a curva normal, que eu vou querer, tá? Títulos, eu posso já identificar os títulos, mas vou deixar aqui por enquanto. Eu não quero fazer nenhuma divisão de painel, eu só vou clicar em OK. Lembra que o Excel ele tem duas o SPSS tem duas telas. Então você tem que lembrar que o SPSS tem duas telas. Nessa tela de saída, ele vai gerar o gráfico. Ok? Esse é o gráfico gerado pelo SPSS. Então, é óbvio que os gráficos não vão ficar muito parecidos. Porque, primeiro, aqui eu me preocupei em fazer um histograma no Excel com base nos valores de uma classe. Enquanto que no SPSS eu estou observando, ultrapassando aquele valor dos 50, porque vocês perceberam que o 50, depende de como você construiu o gráfico, o 50 você parou. Então esse histograma feito pelo SPSS, da forma que eu fiz, não foi porque eu usei uma classificação informal, não foi a mais indicada, porque não me parece que os gráficos têm uma aparência próxima à distribuição normal. Aliás, eu concentrei boa parte dos valores aqui no 50. Se eu andasse um pouco mais, isso ia ficar mais diluído e provavelmente você ia ver a linha normal se formando, que isso é importante para algumas análises. Aqui, por exemplo, você pode perceber que há uma certa proximidade com normalidade, coisa que você não conseguiu enxergar lá por causa da forma que você fez a ordenação em classe. Ok? Vou fazer agora com o Minitab. No Minitab eu preciso pegar a partir do nome das variáveis, copio e vou executar o Minitab. Vou executar aqui o Minitab. Bom,
No Minitab, como o meu está ainda faltando dias restantes, clique em iniciar. Bom, veja que o Minitab, ele é muito parecido com o SPSS e com o Excel. O SPSS no sentido de ter uma session, que é uma saída, e ter um conjunto de dados. Em relação ao Excel, que o conjunto de dados lembra uma planilha, né? Assim como o SPSS lembra. Só que ele tem, além dessas duas janelas, ele tem aqui uma escondidinha aqui, que é o projeto. Bom, vou maximizar aqui e vou colar a partir da primeira célula dessa linha em branco, que é onde vai ficar o nome das variáveis. Pronto, já colei. Lembra que a gente fez o gráfico ramo e folhas, né? A gente vai fazer agora um histograma. Então, clica aqui em histograma. Posso ter um histograma simples ou um histograma com ajuste, que é com aquela linha do ajuste da distribuição. Vou fazer aqui isso com ajuste, clicar em OK. Digo qual a variável, quero selecionar a idade. Também fica por conta do programa encontrar a melhor distribuição. Então eu vou comparar aqui o SPSS, que tem o gráfico mais esticado, né? Está mais alongado, aliás. E o Minitab, vocês vão ver que basicamente é o mesmo gráfico, certo? Só uma questão que está mais apertadinho, mas é a mesma coisa. O que diferenciou no Excel é que nós usamos as classes de forma informal, e aí gerou uma aparência de gráfico diferente. Isso pode ser um problema de construção, tá? Veja que a média é 49,38, o padrão 13,22 e o número de observações 56, a mesma situação observada pelo SPSS. Então, gente, é isso sobre histograma, tá? A gente depois vai mostrar os outros gráficos, mas o histograma é um ponto importante para análise de distribuição, que vocês vão ver depois no capítulo 7 do livro do Bruni. Depois a gente vê probabilidades, ok? Então, muito obrigado, finalmente fez esse vídeo e até a próxima.